Fala pessoal, tudo bem? Cristiano Joaquim quem está falando. Para quem não me conhece, eu sou Imitaki, consultor de BI na plataforma Microsoft, pela Codelink Sistemas, que é a minha consultoria. Meu e-mail é cristiano.joaquim@imitaki.org.br e cristiano@codelink.com.br. Segue aí o meu contato no Facebook, para quem quiser falar comigo, Cristiano Joaquim Santos. Esse vídeo, vídeo 1, preparando seu ambiente para trabalhar e estudar BI na plataforma Microsoft, é a continuação da série de vídeos que eu estou fazendo. Inclusive este vídeo eu demorei um pouco para postar aqui para vocês, tá? Ele é a continuação da série de vídeos que eu estou fazendo sobre BI na plataforma Microsoft. O intuito desse vídeo é preparar pessoas que estão querendo entrar na área de BI a trabalharem com a plataforma da Microsoft. Se você não sabe, não é acostumado com os termos de BI, vamos dizer assim, eu recomendo você dar uma olhada no meu canal e assistir a aula de Introdução a Business Intelligence. Eu dou um overview sobre as terminologias utilizadas para falarmos de BI, tá? Seja na plataforma Microsoft ou em qualquer outra plataforma. Então aconselho a todos a verificarem, ok? Bom pessoal, preparando seu ambiente para trabalhar e estudar BI. O intuito desse vídeo é nós prepararmos o nosso ambiente na plataforma da Microsoft para trabalharmos com toda a estrutura de BI, seja na extração de dados, criando um processo de ETL, a geração de um cubo e futuramente com o Power BI para visualizarmos esses dados em formato de dashboard. Vamos lá? Bom, primeiramente o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar instalar o SQL Server na máquina onde eu trabalho. Se vocês não estão, se vocês visualizarem, perdão, eu estou com a máquina rodando o Windows 10 Pro. Muitos irão me perguntar, mas Cristiano, a instalação do SQL Server pode ser feita no Windows 7 Pro? Sim, pode ser feita a instalação do SQL Server no Windows 7, sem nenhum problema. No Windows 7 Home, pode ser feita a instalação? Bom, eu particularmente nunca fiz instalação do SQL Server em um ambiente Home Edition. Mas já havia alunos que foram para treinamentos onde eu estava ministrando, com máquinas rodando o Windows 7 Home Edition. Então eu acredito que dê para rodar sim, sem nenhum problema. Mas de preferência eu peço para que vocês trabalhem com as versões Pro, seja do Windows 7 ou Windows 10. Ok? E o que nós vamos precisar? Quais serão os nossos passos? Nossos passos serão iniciarmos a instalação do SQL Server. Eu já deixei aqui prontinho para vocês, tá? Deixa eu fechar aqui para nós pegarmos do zero. O que acontece, pessoal? Eu estou emulando essa máquina que vocês estão vendo aí. É uma máquina que está é uma máquina virtualizada, vamos colocar assim. Ela está rodando no meu Mac e a configuração dela é um Core i5 com 8 GB de memória. Eu fortemente recomendo a todos vocês que tenham 8 GB de memória na máquina, tá? Para que o seu SQL Server rode sem nenhum problema e com fôlego tudo que nós vamos fazer, tá joia? É um Core i5, tá ok? Com 8 GB de memória. E eu tenho aqui as instalações do SQL Server disponíveis. No nosso caso nós vamos instalar a versão do SQL Server 2016 Developer, tá? Developer Edition. Se você tiver aí a versão do SQL Server 2014, 2012, você pode acompanhar sem nenhum problema. Até a versão 2008 R2 do SQL Server você pode acompanhar os nossos exercícios sem nenhum problema, especificamente falando na criação dos bancos de dados. Na parte do ETL, que nós vamos ver em vídeos que estarão mais para frente, as coisas já mudam, tá? Por ocasiões que vocês verão quando nós chegarmos aos pontos, tá ok?
Bom, no nosso caso, eu vou instalar o SQL Server 2016 Developer Edition. Por que a Developer Edition? Porque ela é gratuita. A partir da versão 2014 do SQL Server, a Microsoft decidiu fazer com que a versão do Developer Edition ela seja gratuita e ela tem as mesmas funcionalidades que a versão Enterprise tem. Porém, ela não deve ser utilizada em ambiente comercial, ok? Bom, vamos seguir? No nosso caso, eu tenho aqui o SQL Server Developer, a ISO dele, e tem aqui essa outra instalação que é o SSMS, que na realidade é SQL Server Management Studio. Para quem não sabe, na versão 2016 do SQL Server, a Microsoft desacoplou o Management Studio, fazendo com que você tenha que baixar a instalação e fazer ela de forma apartada. Se você tem o SQL Server 2014 para baixo, você já tem o Management Studio instalado no seu equipamento. Agora, se você está baixando a versão 2016 e 2017, não, você tem que baixar e fazer a instalação à parte, ok? No nosso caso, eu já tinha clicado aqui, ele tinha gerado para mim um CD virtual. Mais uma dica, se você está trabalhando com o Windows 10, ele já faz a geração de um CD, de um disco virtual automaticamente. Se você está trabalhando com o Windows 7, você precisa de um programa que monte unidades de DVDs, de CDs, de forma virtualizada, tá ok? Eu particularmente recomendo a Virtual Clone Drive, ela é gratuita e fácil de se trabalhar. No caso, seguindo a unidade montada, eu vou em Setup. Dei 2 cliques em Setup. Como o intuito do nosso vídeo é fazermos a instalação do SQL Server, eu não vou explicar passo a passo, tá pessoal, o que significa cada uma das funcionalidades. Conforme eu comentei com vocês, está aqui o link de instalação do SQL Server Management Studio. Você pode baixar direto pelo Installation Center. Uma vez que você clicou, ele já vai aqui para o site da Microsoft, onde tem disponível a versão do Management Studio. Se vocês vierem aqui já baixarem de cara a versão 17.3, tenham cuidado, ela vai vir em português. Se vocês quiserem ela em outra versão, navegue até aqui embaixo da página e peçam para baixar a versão em inglês. Tá ok? Ótimo. Clico aqui em New SQL Server Standalone. Ele vai abrir aqui para nós agora a tela do setup. Ok. Se você tiver algum update para ser aplicado, pessoal, ele vai apresentar aqui para vocês, tá? Eu não tenho nenhum update a ser aplicado no SQL Server. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar Next. Se vocês tiverem, podem instalar, tá ok? Next, ele vai vir aqui e verificar, fazer um scan de todos os updates que são necessários, fazer o download desses arquivos. Ok. Ele vai abrir aqui para a minha opção de... o que acontece? Eu tenho aqui, ó, desculpa pessoal, ele vai verificar aqui todas as regras de instalação, se elas estão ok, tá? A única informação que tem aqui é do Fire, não se preocupe com isso, tá? É só um warning que ele está dando. Clicamos em Next. Ele vai me selecionar aqui, ele vai me perguntar qual versão que eu quero instalar. Conforme eu comentei com vocês, nós vamos instalar a versão Developer, porque ela é gratuita com as mesmas funcionalidades da Enterprise. Damos Next. Aceitamos o termo de licença. Next. Aqui, pessoal, eu peço que vocês, deixa eu maximizar, eu peço que vocês sigam essa receita de bolo, tá? Prestem bem atenção. Eu vou selecionar todas as features. Eu poderia simplesmente vir aqui já de cara, poderia vir aqui já de cara e fazer o seguinte. Eu quero selecionar o Database Engine, e dentro do Database Engine eu quero selecionar o Full Text. E eu quero selecionar o Analysis Services. Eu quero selecionar aqui o Client Tools e o Integration Services. Eu quero selecionar aqui o Client Tools Backwards, o Tools SDK, o Documentation
E o SQL Server Client Connectivity SDK ele já está habilitado. Por padrão, pessoal, eu tinha uma instalação que tinha sido feita, deixa eu até apagar aqui a minha estrutura, tá? Opa. Deixa eu apagar aqui a minha estrutura. Eu, por padrão, eu uso a instalação da seguinte forma. Eu trabalho com dois discos, um disco de dados e um disco de instalação do Windows. O disco de instalação do Windows é aquele que você sempre vai formatar, o disco de dados não. Nesse disco de dados eu crio uma pasta chamada Software e um subdiretório chamado SQL Server. Com esse diretório, eu venho aqui para ele nessa opção aqui ainda de seleção de features, Feature Selection, e informo aqui para ele qual que vai ser o root directory do SQL Server. No caso vai ser o de Software SQL Server. Ok, essa é a única necessidade. Clico em Next. Agora ele vai entrar nas regras das features. Eu não vou mexer em nada aqui, pessoal. Por quê? É uma instalação nova. É uma instância nova do SQL Server. Então eu vou deixar ela da forma como está. Desta forma, a instância assume o nome do meu equipamento, no caso da minha máquina, do meu notebook. Tá ok? A pasta, conforme vocês vão ver, eu estou instalando features, duas instâncias, vamos colocar assim, que é a instância do SQL Server e do Analysis Services, cada um em sua respectiva pasta. Não tem mais nada que fazer, clique em Next. Ele vai vir para a parte de configuração do servidor. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que é onde eu tenho que escolher qual é a forma que o meu serviço será startado. Eu vou deixar aqui no padrão que o meu serviço do Database Engine, Analysis Services, Integration Services, eles subam de forma automática. E, da mesma forma, eu vou colocar aqui o serviço do SQL Server Agent. Mais para frente vocês vão ver por quê, tá? Para que ele também suba de forma automática. Dou Next. Agora ele vai vir para a parte de configuração do Database Engine. Pedindo o quê? Qual que é a configuração para eu me autenticar no SQL Server? Usando o Windows Authentication ou o modo mixado? Eu vou, por padrão, utilizar aqui o modo mixado. Informando a senha. Uma senha que eu criar. Opa! Informei o modo mixado, que é o modo SQL Server Authentication e o Windows Authentication, tá? Adiciono o meu usuário de Windows Authentication. Ele habilitou aqui para mim o usuário da máquina. Dou Next. Ele vai trazer as configurações do Analysis Services. Por padrão nós vamos usar no momento ao ambiente o modo multidimensional e data mining. Adiciono o meu usuário também para que eu tenha acesso com o meu usuário de Windows Authentication. Next. Ele vai fazer aqui um resumo de tudo que eu selecionei e vai gravar esse resumo nesse arquivo de inicialização aqui embaixo, que você pode ver posteriormente. Clico em Install. E agora o que vai acontecer? Ele vai fazer o processo de instalação das features que eu selecionei. Bacana, pessoal. Todas as features instaladas, conforme vocês podem ver, o status de todas está com sucesso. Instalamos o SQL Server. Eu deixei aqui o SQL Server Configuration Manager habilitado, tá? Quando vocês clicam no SQL Server Configuration Manager, ele vai abrir aqui para nós toda a parte de gerenciamento com as opções do status de serviços, conforme vocês estão vendo aqui, onde mostram com que o estados dele são todos rodando. O modo de inicialização automático, com exceções de alguns serviços, como SQL Server Browser e esse SQL Full Text Filter. Não são necessários. Ok, fechamos. O que nós precisamos instalar agora é
o SQL Server Management Studio. Conforme eu falei para vocês, na versão 2016 ele não está presente. Damos 2 cliques. Beleza. A instalação é muito simples, clicamos somente em Install. Opa. Ele vai começar o processo de instalação, baixando pacotes. E assim, baixando pacotes não, carregando os pacotes. Os pacotes estando carregados, ele começa a fazer a instalação. O que ele vai fazer aqui? Só para mostrar para vocês. Ele vai instalar o Shell do Visual Studio 2015. Sim, se você está acostumado a desenvolver com .NET, C Sharp, VB, saiba que para trabalhar com as features de BI, com desenvolvimento de BI, na plataforma Microsoft, também é feito utilizando o Visual Studio 2015, porém com outro nome, DataTools, ou ainda com outro nome, BIDS, que significa Business Intelligence Development Studio. Vai fazer aqui todo o processo de instalação, atualizar as extensões, instalar as extensões do SQL Server Management Studio dentro do Visual Studio ou DataTools ou BIDS. E assim que terminar a instalação, ele vai nos apresentar aqui finalizada. Bacana, pessoal. O Management Studio, a instalação do SQL Server Management Studio está finalizada. Ele vai me pedir aqui para que eu reinicie a máquina que eu estou trabalhando, essa máquina virtual. Talvez para vocês ele não peça, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou reiniciar essa máquina para que ela volte a me possibilitar a instalação da próxima feature. Vocês devem estar lembrados que eu falei agora há pouco que ele instala, o desenvolvimento de BI é feito sobre o Visual Studio 2015, o SQL Server Data Tools ou BIDS. Nesse caso nós instalamos aqui o Management Studio e a próxima instalação é justamente desta ferramenta do SQL Server Data Tools, ou BIDS, ou Microsoft Visual Studio for Business Intelligence. Enfim, como vocês queiram chamar agora. Vamos reiniciar? Vamos lá. Deixa eu fechar todos os procedimentos aqui. Todas as páginas sendo fechadas. E eu vou reiniciar. Vamos aguardar. Só lembrando que eu estou numa máquina virtualizada, ok? Ele está reinicializando. Essa máquina virtual, conforme eu falei para vocês, ela tem 8 GB de memória. Eu estou rodando ela no meu Mac. Ele está inicializando. Só mais um momento. O Windows está subindo, vai aparecer a tela de Welcome do Windows. Parte de login, ele vai conectar. A instalação do Management Studio e os serviços do SQL Server vão subir. Vamos aguardar mais um pouquinho, é uma máquina virtual, talvez na máquina de vocês seja mais rápido, tá?
Está conectando, vamos lá, máquina de bem-vindo, welcome. Tela bonita, gostei dessa tela, né? Tela de fundo muito bonita, viu? Vamos aguardar mais um pouco. Novamente, nós fizemos a instalação do SQL Server e suas features. Fizemos a instalação do SQL Server Management Studio, que vai nos facilitar conectarmos no SQL Server, que vocês já devem ter conhecido. Se vocês não conhecem ainda o Management Studio, me informem, tá? Eu posso fazer aí um vídeo para quem está iniciando agora. Mas vamos navegar por ele, nós temos tempos. O vídeo vai ficar um pouco grande, tá? Eu tenho costume de fazer vídeos menores. Esse vai ficar um pouquinho grande, mas não tem problema. Está sendo bem prático, bem hands-on, né? Bem mão na massa. Vamos esperar ele subir tudo. É uma máquina virtualizada, pessoal. Tenham paciência comigo. Ok, vamos ver aqui. Ele está subindo ainda, tá? Ele deve estar subindo o serviço do SQL Server, por isso que a máquina está um pouco lenta. Talvez fosse uma máquina física, essa lentidão não seria tão visível, né? Mas, novamente repetindo, é uma máquina virtualizada. Só mais um momento. Ok, os serviços subiram. Então o que acontece? Eu tenho aqui, ó, deixa eu achar certinho, Microsoft SQL Server 2016. Aqui, ó, SQL Server Management Studio. Totalmente instalado. Eu vou clicar com o botão direito nela, mandar ela fixar aqui na minha barra de tarefas. Vou deixar também ela fixa no meu iniciar. E abro o meu Management Studio. Para você que nunca teve contato com o Management Studio, vamos esperar ele abrir. Essa é a tela de inicialização dele, SQL Server Management Studio. Ele vai nos levar na tela de login do SQL Server. E na tela de login do SQL Server nós vamos ter que informar o nome do servidor, o nome do servidor, o nosso usuário e senha. Lembrando que no modo de autenticação da instalação do SQL Server, nós optamos por colocarmos SQL Server Authentication ou Windows Authentication Mode. Então, ou seja, nós temos duas opções para logar, com o nosso usuário do Windows ou informando o usuário SA. Esse usuário SA é o usuário do SQL Server. Então, ele está abrindo aqui. Essa é a tela inicial. Nós podemos ou entrar com o nome do nosso servidor, me deu aqui um nome doido que eu ainda não mudei, ou nós podemos colocar a escrita dele como local, o nome do meu servidor ser local. Conectarmos usando o Windows Authentication. Conecta, ele já vai autenticar o usuário e carregar aqui, ó, as informações da minha instância do SQL Server. Nós não temos nenhuma base de dados aqui configurada, senão elas apareceriam. Ou eu posso conectar utilizando o SQL Server Authentication, informando meu usuário e senha, pedindo para lembrar o password. Conectei. Então, ou seja, são aqueles dois modos de instalação. Contudo, pessoal, eu ainda fiz um comentário com vocês de que existe a instalação do ambiente de desenvolvimento da Microsoft. Vamos então na minha pasta, no meu disco virtual. E esse desenvolvimento do Business Intelligence Development Studio ele é feito sobre o Visual Studio 2015. Esta é a última versão. Eles estão para lançar uma versão para o Visual Studio 2017, compatível também com SQL Server 2017.
No nosso caso, vamos entrar. E é a mesma coisa, pessoal. Se ele tem aqui esse arquivo ISO, esse arquivo ISO, que é o SSDT, SQL Server Data Tools. Então, esse arquivo ISO ele está num link que eu também deixarei disponível aqui na descrição do vídeo. 2 cliques ele monta para nós a unidade virtual. Está aqui, o Windows 10 já faz isso. Opa, deixa eu voltar aqui. Diretório H, ele já me montou. O que eu vou fazer, pessoal? Executar o setup. Executei o setup. Ah, agora sim. Olha que bacana. Ele vai falar aqui para mim, ó, as ferramentas que serão instaladas. Essas são as features do SQL Server que nós instalaremos para você. Que é o SQL Server Analysis Services, SQL Server Reporting Services e o SQL Server Integration Services. Esse camarada aqui, Integration Services, é a ferramenta, o ambiente de ETL. O Reporting Services é o desenvolvimento de relatórios. Como nós não utilizamos o Reporting Services, eu vou desinstalar ele. E o Analysis Services é a nossa ferramenta de cubo. Por padrão, SQL Server Database ele já vem configurado, já vem habilitado aqui e não permite para nós mexermos nele, alterarmos ele. Desabilitei o Report Service porque eu não instalei nenhuma feature para Report Service. Ao invés disso, nós vamos trabalhar com Power BI, ok? Dou Next. Aceito os termos e condições e mando instalar. E ele vai iniciar o processo de instalação. Ele já vai gerar aqui o shell do Visual Studio 2015. Agora sim ele está instalando. No Management Studio ele só estava configurando a chamada, tá? As extensões de chamadas para o Visual Studio 2015. Aqui não, ele já está instalando. Então ele está fazendo o download de algumas atualizações e está fazendo agora sim está fazendo a instalação das features que eu selecionei. Bacana. A instalação foi completada com sucesso. Só que da mesma forma ele pede para eu reiniciar a máquina que eu estou trabalhando aqui, minha máquina virtual. Para vocês deve acontecer também a mesma coisa, ok? Vamos reiniciar. Eu dou um restart. E ele passa pelo processo de reinício, de shutdown para reiniciar. Vamos aguardar. Bacana, pessoal. Máquina inicializada, serviços subiram. O que acontece agora? Vamos abrir aqui o menu inicializar. Olha quem aparece aqui para mim já de cara. Visual Studio. Só que percebam também que ele aparece a mesma coisa, só que o nome de SQL Server Data Tools. Da mesma forma, o que eu vou fazer? Fixar no menu iniciar e vou mandar ele para a barra de tarefa. Ou seja, pessoal, nós temos aqui agora instalado o SQL Server, o Management Studio e o SQL Server Data Tools. Para desenvolvimento já é o suficiente. Só que eu comentei com vocês que nós vamos trabalhar, nós vamos instalar também o Power BI. Só que nesse primeiro momento eu não vou fazer isso neste vídeo, a instalação do Power BI. Eu vou deixar para quando nós já estivermos com o ambiente configurado e prontos para instalarmos o Power BI, ok? Para utilizarmos o Power BI. Só que vamos navegar pelo SQL Server Data Tools. Quando você abre o SQL Server Data Tools, conforme eu já comentei, ele tem a cara, pessoal, ele é igualzinho ao Visual Studio.
Você que é desenvolvedor C Sharp e já está acostumado com o Visual Studio, saiba que é o mesmo, o ambiente é o mesmo. O que muda é que... O que muda na realidade? Essa é a pergunta. São as features de BI que você vai passar a utilizar. Então, Visual Studio 2015, ele está preparando aqui para primeiro uso. Pode demorar alguns minutos. Beleza, depois de configurado, o Visual Studio está aberto e bom, é a mesma coisa, pessoal, que vocês estão acostumados, quem trabalha com .NET. Você tem aqui a Start Page, a mesma coisa, Visual Studio 2015, só que ele informa. Esta versão aqui é o Visual Studio 2015, ela é um shell, ou seja, ele é um shell que chama projetos, é só chamada, tá? E você tem aqui ó, a mesma coisa, File, New, Project, ou New Project aqui, ó, que vai para a mesma tela. E perceba só o seguinte, que a única diferença do Visual Studio que os desenvolvedores C Sharp e VBNet estão acostumados a mexer é que os templates instalados são somente os templates de BI, especificamente os que nós instalamos, que é o template de Análise Services Multidimensional, Integration Services e o projeto de Análise Services Tabular. Só que se lembrem que na instalação do SQL Server, nós selecionamos o modo de uso do Analysis Services como multidimensional. Então esse daqui será o projeto que nós iremos trabalhar mais para frente. Contudo, pessoal, aqui está o projeto do Integration Service, aqui está a feature do projeto para criarmos Integration Services, que é a plataforma, a ferramenta de BI da Microsoft, ok? É isso aí, ficamos por aqui. Nós temos todo o ambiente montado. No próximo vídeo nós vamos agora trabalhar no Management Studio para criarmos o nosso banco de dados de produção, que eu vou passar para vocês já pronto, e mostrar para vocês como nós vamos passar a criar o nosso modelo de DW, de Data Warehouse, o nosso banco de BI. Nós vamos falar de modelagem e nós vamos criar o comando na mão, ok? Obrigado, pessoal. Até mais.